Hoje eu vou falar sobre algumas características que os substantivos em grego possuem. Vai ser uma aula mais curta, mas vai nos preparar para começar a estudar as declinações em grego, que é a parte que as pessoas têm mais dificuldade. Mas vamos ao arquivo de hoje. Os substantivos em grego podem ser de três gêneros diferentes: ou masculino, ou feminino, ou neutro, diferentemente do português, que só apresenta dois gêneros, o masculino e o feminino. Por exemplo, na palavra gato. Gato é um substantivo masculino. Agora, a palavra casa pertence ao gênero feminino. No grego, nós vamos ter três gêneros diferentes: masculino, feminino e neutro. Eu coloquei aqui três palavras distintas com o seu respectivo artigo. Então, na primeira palavra, logos, eu coloquei o artigo definido rho. Lembrem-se da aula anterior, em que vimos o espírito áspero, aqui em cima do omicron. Então, rho, logos. É uma palavra difícil de traduzir, mas vamos escolher aqui a tradução o discurso. Na segunda palavra, ré-tálata, nós temos o artigo feminino, ré, e a palavra tálata, que significa mar. Mar, em grego, é feminino. No português é masculino, o mar. Mas, em grego, é ré-tálata. Esse ré é o artigo feminino do grego. E o gênero neutro, por exemplo, to, doron. Doron nós já vimos como exemplo de outra aula, que significa o presente, o dom. Em português, essa palavra é masculina. No entanto, em grego, ela é da classe do gênero neutro. Percebam que aqui nós temos um acento grave em cima do omicron de to. Por quê? Porque to é um monossílabo e oxítona. Toda oxítona seguida de uma palavra acentuada. Doron é acentuada, é uma properispômena. Nós vamos inverter o sinal. Em vez de ele ser agudo, ele se torna grave. Se você ainda não decorou isso, volte lá na aula anterior. Além de possuir três gêneros, os substantivos possuem três números: singular, plural e dual. No português, nós possuímos apenas dois. Por exemplo, o carro, singular; os carros, plural. No grego, nós vamos ter singular, plural e dual. Por quê? Além do singular e do plural, quando os gregos se referiam a dois objetos ou a duas coisas, eles usavam o dual. Então, os dois carros, os dois amigos, vai ter uma forma própria de escrever. No entanto, o dual não aparece muito nos escritores áticos, como Platão, mas vai aparecer mais em Homero. Mas mesmo assim, não é tão frequente. Falando agora sobre os casos, e é muito importante que nós saibamos cada um deles, que a gente não titubeie na hora de fazer uma análise, eu vou recomendar que quem tiver alguma dificuldade pode ser por conta de dúvidas no próprio português. Lembram-se quando vocês estudaram análise sintática? Pois é, aquilo é importante. Eu recomendo que vocês procurem, deem uma estudada no português, porque quando a gente aprende uma nova língua, a gente acaba aprendendo também sobre a nossa. Porque se nós não soubermos bem a nossa própria língua, fica difícil de compreendermos um outro sistema. O grego, ele vai possuir cinco casos. Por exemplo, nominativo, que é o caso do sujeito. Se você não souber o que é um sujeito, como descobrir a função de sujeito dentro de uma oração, a gente não consegue avançar. Então, eu recomendo que vocês deem uma revisada no português também. Mas falando rapidamente,
O nominativo é o caso do sujeito. Então, na frase ou na oração, Platão falou sobre Sócrates, como é que a gente descobre mesmo o sujeito? A gente pergunta ao verbo quem ou que praticou a ação. Então, quem falou? Platão. Se Platão falou, Platão é o sujeito. Mas no grego nós vamos chamar a função do sujeito de nominativo. O segundo caso é o vocativo. Nós também chamamos em português de vocativo. É a função do apelo ou do chamado. Por exemplo, aqui na oração. Alunos, façam a lição. Eu estou chamando os alunos, estou interpelando, estou fazendo um apelo. Então, esta função vai ser chamada de vocativo. Terceiro caso, o acusativo, é o caso do objeto direto. Nós sabemos que o objeto direto ele aparece quando nós temos um verbo transitivo direto. Então, na oração, ela pegou o livro, se eu quiser saber quem é o sujeito, eu vou perguntar, quem pegou? Sei que ela pegou. Agora, falta um complemento. Ela pegou o quê? Esse complemento do verbo, esse complemento direto, que é pedido pelo verbo, nós chamamos de objeto direto. O que ela pegou? O livro. Então, o livro está no caso de objeto direto, mas no grego nós vamos chamar isso de acusativo. O quarto caso é o caso do objeto indireto. Então, no exemplo, Paulo deu um livro a Sofia, eu pergunto, quem deu um livro a Sofia? Paulo. Aqui eu descobri o sujeito, ou no caso, grego, nominativo. Paulo deu o quê? Um livro. Descobri, então, o acusativo. Mas o verbo ainda pede mais um complemento para o sentido da ação estar completo. Este complemento vai ser um complemento indireto, porque a ele vai estar ligado uma preposição, no caso, a Sofia. Paulo deu um livro a quem? A Sofia. Quem dá algo para alguém ou a alguém. Então, o complemento do verbo dar, que exigem dois complementos, primeiro é o objeto direto, deu um livro, e o segundo, o objeto indireto, deu um livro a Sofia. Este caso que está em negrito, que é o objeto indireto, nós vamos chamar de dativo em grego. E, por fim, o genitivo, que é o caso do adjunto adnominal. Então, no exemplo, os alunos de filosofia aprendem sobre ética. Quem aprende? Os alunos. Descobrir o nominativo. Só que a este substantivo alunos tem um complemento. Nós temos algo que vai junto com esse substantivo ou com esse nome. O que vai junto com o nome nós chamamos de adjunto adnominal. Aqui poderia ser os alunos de filosofia, os alunos de sociologia, os alunos de grego. Vejam, ele está complementando, está vindo junto com o substantivo, junto com o nome. Normalmente, nós temos a ideia de posse com o genitivo. Então, os alunos de filosofia aprendem sobre ética. De filosofia, então, será o nosso adjunto adnominal, que no grego nós vamos chamar sempre de genitivo. Nós podemos ainda pensar em outros exemplos, como o livro de Maria, a casa de João. Percebam que sempre aparece essa preposição de e a ideia de posse também está presente. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu vou sugerir que estudem análise sintática no português, aprendam a função de cada caso para que vocês possam avançar. Aqui é fundamental saber que o sujeito é o caso nominativo, o vocativo, o objeto direto, o acusativo, o objeto indireto, o dativo e o adjunto adnominal, o genitivo. Esse vídeo foi um vídeo mais curto,
um vídeo preparatório para que a gente possa falar de declinação. No próximo vídeo, próxima aula, vamos falar sobre a primeira declinação e fazer alguns exercícios. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula.